Oi, pessoal! Estamos felizes porque estamos começando mais uma série com vocês. Essa série é baseada no livro Amor e Respeito do Emerson Eggerichs. Vamos passar um conceito que pode revolucionar o seu casamento, se você decidir aplicar na sua vida. Vamos lá? Muita coisa é dita sobre a importância do amor no casamento. Apesar disso, muitas esposas estão desiludidas com o casamento porque não se sentem amadas pelo seu marido. Nossa tendência é ficar ao lado delas, contra esses maridos que não sabem amar, porque o amor realmente é essencial no casamento. Esses maridos não estão vendo o sofrimento que estão causando nas esposas? Como ajudar esses maridos a serem mais amorosos? Mas será que a resposta não é uma outra coisa tão importante quanto o amor? A base dessa nossa conversa é um versículo da Bíblia bem pequeno, mas que contém um ensinamento fantástico. Está lá em Efésios 5:33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Nós vamos mostrar aqui que a conexão entre amor e respeito é a chave para entender muitos problemas no casamento. A maneira como a necessidade de amor e respeito se relaciona tem tudo a ver com o tipo de casamento que você vai ter. Veja que essa orientação de Paulo é incondicional. Não está escrito, se o marido for amoroso, então a esposa deve respeitá-lo. Também não está escrito, se a esposa respeitar o marido, então ele deve amá-la. Não. E é por isso que é tão difícil amar e respeitar. Quando o marido se sente desrespeitado, é muito difícil para ele demonstrar amor. Por outro lado, quando a esposa não se sente amada, é muito difícil para ela respeitar o marido. Esse é o ciclo insano. Sem respeito, ele reage sem amor. E sem amor, ela reage sem respeito. Esse ciclo se torna constante, só piorando as coisas. Isso só vai parar quando um dos dois decidir interromper esse ciclo insano. E quando a gente entende isso, percebe o quanto é bobagem achar que alguma coisa vai mudar no nosso casamento se nenhum dos dois mudar. Mas é muito fácil entrar nesse ciclo, porque nós somos todos diferentes e é muito fácil agirmos errado com o nosso cônjuge. É interessante essa orientação de amar e respeitar, porque a ordem para os maridos é diferente da ordem para as esposas. Isso quer dizer que as esposas não precisam de respeito e os maridos não precisam de amor? Claro que não. Pedro diz isso claramente em 1 Pedro 1:22. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, e tratem a todos com devido respeito. 1 Pedro 2:17. Então, todos devem receber amor e respeito. Mas como é mais natural para a mulher amar, ela não precisa de ordem para isso. Então, em Efésios, não há uma orientação para as mulheres amarem os maridos. E como é mais natural para o homem respeitar, não existe essa orientação específica para eles, mas para que amem a esposa. Mas pode ser um desafio para os homens demonstrar amor de uma forma que a mulher entenda. E pode ser um desafio respeitar o marido, se ela acha que ele não merece isso. Sim, verdade. Por outro lado, se você perguntar para uma mulher o que mais ela quer do seu marido, provavelmente ela vai dizer amor. E se você perguntar para um homem o que ele mais deseja da sua esposa, provavelmente ele vai dizer respeito. Muitos maridos acreditam que a sua esposa o ama, mas sentem que ela não o valoriza, porque ela não o respeita. E o problema é que quando a esposa sente que o seu marido não a ama, ela reage sendo desrespeitosa com ele. E isso vai gerar nele mais atitudes sem amor. Pena. Quanto mais ele se sente desrespeitado, mais difícil será para ele demonstrar amor. Esse é o ciclo insano, gente. Imagine uma esposa que percebe coisas que o marido faz e ela não gosta. Alguém se identifica? Ela ama o marido e quer que ele melhore. Então o que ela faz? Começa a criticar o marido, achando que assim ela está ajudando ele a melhorar. Como o marido interpreta essas críticas? Com uma falta de respeito por quem ele é. Ele pensa, será que ela não vê tudo de bom que eu faço? Ele, além de não mudar, vai deixá-la falando sozinha, para não brigar com ela. Ou então vai tentar impor respeito no grito. Claro que nada disso vai funcionar,
porque esse casal entrou num ciclo insano. E esse ciclo vai se autoalimentando, porque quanto mais ela tenta mudar o marido, mais ele vai se fechar em relação a ela. Para ele, é uma questão de honra não ser dominado pela mulher. As mulheres costumam ser muito boas em falar, não é não? E quando decidem brigar, elas podem ser muito agressivas. Infelizmente. A maioria dos casais entra nesse ciclo com boas intenções. Eles não têm intenção de ser desamorosos e nem desrespeitosos, mas a boa intenção não vai tirar os dois desse ciclo. Se não perceberem o que está acontecendo, isso pode levar, infelizmente, à separação. Em Efésios, quando Paulo diz que os maridos devem amar suas esposas, ele usa a palavra grega ágape, que é o amor incondicional. Mas o que vale para um, vale para o outro também. Se o amor tem que ser incondicional, que é o amor que Cristo tem por nós, o respeito também deve ser incondicional. Pedro também confirma essa orientação para as esposas respeitarem seus maridos em 1 Pedro 3,1. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavra, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Nesse texto, Pedro fala que se o marido não obedece à palavra, o que significa que ele não é merecedor de respeito, então ele será ganho sem palavras, pelo modo de agir respeitoso da mulher. Pedro não pede que as esposas sintam respeito, e sim que elas demonstrem respeito. Não se trata de um marido merecer respeito, e sim da esposa estar disposta a agir com respeito sem estabelecer condições. Fazer uma coisa assim que você não tem vontade é um ato de fé. Você faz em obediência a Deus, crendo que a sua atitude vai gerar uma mudança no outro. Seu casamento pode melhorar muito se você decidir acreditar que o seu cônjuge tem uma boa intenção, apesar dos erros dele, e decidir não revidar com falta de amor ou falta de respeito, mesmo quando parecer que você está sendo maltratado. Para entender a conexão entre amor e respeito, a primeira coisa é aprender a decifrar as mensagens que enviamos um para o outro. Imagine um casal se vestindo para sair. A esposa diz: não tenho nada para usar. O que ela quis dizer? Não tenho nada novo para usar. Ou nada que combine com essa ocasião. Ou nada que esteja na moda. Com isso, ela quer realmente dizer: eu queria ter mais dinheiro para comprar roupas novas. Ou queria que você me desse uma roupa de presente. Mas o marido pensa: como não tem nada para usar? Seu armário está cheio. É verdade. De sapato, então? O marido também diz: eu não tenho nada para usar. No caso dele, essa frase significa: não tenho nada limpo para usar. E com isso ele quer dizer: essa casa está uma bagunça, a roupa não está sendo lavada e passada. E isso, na opinião dele, é culpa da mulher. Entende como uma mesma frase pode ter significados bem diferentes dependendo de quem fala? Homens e mulheres veem o mundo de forma diferente, como se eles tivessem um óculos, assim, um masculino e um feminino. Por isso, quando você, mulher, conta algo para uma amiga, ela entende na hora porque você disse aquilo. E aí você acha que o seu marido também deveria entender, sem você ter que explicar. Só que ele usa óculos masculinos. Então, vê o mundo de maneira diferente. É isso. Também quando, por exemplo, a esposa vê o marido bravo e não quer falar, ela acha que esse comportamento é muito infantil. Mas um outro homem, vendo a situação com os óculos masculinos, ele vai concordar com o marido que ele deveria ficar calado mesmo porque está sendo desrespeitado. E nessa situação é melhor não falar do que brigar. Para se acalmar, muitos homens resolvem não dizer nada e ou mesmo sair do ambiente. A mulher geralmente vê isso como uma rejeição, porque ela não entende a gravidade da falta de respeito para o homem. Quanto mais a esposa reclama e critica, mais o marido se afasta e se cala. E quanto mais o marido se afasta e se cala, mais a esposa reclama e critica, alimentando o ciclo insano. É claro que há casais em que o marido é quem reclama e a esposa é quem se cala. Sim, tem casais diferentes. Muitas discussões começam porque a esposa não se sentiu amada e reagiu com falta de respeito. Ou o marido não se sentiu respeitado e reagiu com falta de amor. A questão é, será que a intenção inicial era mesmo não demonstrar o amor ou o respeito? Discutimos também porque pensamos de forma diferente
e não entendemos porque o outro não pensa como nós. Nós dois tivemos muitas discussões no carro por causa do trajeto. Hoje nós seguimos o aplicativo do celular e tudo ficou muito mais fácil. Mas há alguns anos atrás isso não existia. Lembra como era? Eu sempre fui preocupada com o tempo. Então, antes de sair de casa, eu ficava pensando no melhor caminho para nós chegarmos mais rápido. Já eu nunca perdia tempo pensando nisso. Simplesmente pegava o carro e ia andando e decidindo na hora que caminho eu ia fazer. E eu ficava louca com isso e perguntava, por que você está fazendo esse caminho? E ele dizia, não sei, só estou indo. E eu não me conformava, porque achava que a gente estava perdendo tempo com um caminho mais longo. É que eu só queria curtir o caminho até o destino. Ó, não vão julgar a gente, mas fala a verdade. Vocês já não brigaram por alguma bobagem como essa? Talvez não pelo caminho, né, como nós, mas pela comida, pela roupa, ou presentes, ou outra coisa qualquer. Aí que depois da briga, vocês nem lembram mais porque a discussão começou. A verdade é que eu conheci o texto de Efésios 5,33. Cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Mas entre conhecer o texto e aplicar isso na minha vida, demorou um tempo. O que eu não compreendia mesmo é que ele ficava indignado porque se sentia desrespeitado, porque eu queria decidir que caminho ele deveria fazer. Mas era ele que estava dirigindo. Então eu achava que estava brigando pelo trajeto do carro, mas na verdade, a verdadeira briga era por respeito. Não se preocupem, há muito tempo nós não discutimos por isso. Nós combinamos que quem dirige decide o caminho e pronto. É isso aí. Quando Deus manda o marido amar a sua esposa, é porque a esposa realmente precisa se sentir amada, tanto quanto precisa de ar. Imagine a esposa com uma mangueira de ar que vai até o seu tanque de amor. Quando ela não se sente amada, é como se faltasse ar. Por isso, a reação dela é tão negativa. A mesma coisa acontece quando o homem não se sente respeitado. É como se a mangueira de ar que leva até o tanque do respeito estivesse bloqueada. E isso é terrível para ele. Eu lembro de um tempo que eu trabalhava em uma empresa onde só tinha horário para começar a trabalhar. Não tinha horário para terminar. Queria deixar bem claro aqui que não era a empresa que exigia isso de mim, mas era o tipo de trabalho que eu exercia. Eu me impunha essa rotina. Bom, o fato é que ela me ligava perguntando quando eu chegaria em casa. E eu falava um horário qualquer, só para desligar o telefone e continuar trabalhando. Mas ela acreditava no horário que eu passava e deixava o jantar prontinho no horário que nós havíamos combinado. O que acontecia? No horário combinado, eu nem tinha pensado em sair do trabalho. E quando ela me ligava, cobrando assim, cadê você? Nós discutíamos muito, pois eu não havia cumprido a minha palavra. Isso a magoava. Com isso, ela se sentia desprezada e não amada por mim. Demorou muito até eu entender isso. E isso só foi possível quando ela me explicou como ela se sentia e porque precisava saber o horário que eu chegaria. Na verdade, ela queria me agradar e me receber em casa com um jantar quentinho. Hoje, com os aplicativos no celular, eu entro no carro e vejo a que hora eu vou chegar e ligo para ela como demonstração de amor e respeito. Amor incondicional é fácil de entender. Em Efésios 5 está escrito: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Isso mesmo. Mas esse mesmo texto continua dizendo que as esposas devem respeitar os seus maridos. Muitas mulheres acham que se mostrarem respeito pelo seu marido, ele vai abusar disso e fazer dela uma escrava. Alguns homens podem fazer isso mesmo, infelizmente, mas eles fariam de qualquer forma, mesmo que a esposa não respeitasse. Por quê? Isso é uma questão de caráter. Ou de mau caráter. Sim. Mas a verdade é que a maioria dos homens é bem intencionada e se tiver respeito por parte das esposas, vai responder com amor. Veja o que diz Provérbios 21:19.
É melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Será que nós, mulheres, nos tornamos essa mulher briguenta que só sabe reclamar? Talvez você tenha se tornado assim porque o seu marido não te entende. Mas o fato é que não importa como tudo começou, e sim como acabar com essa confusão. Para ajudar vocês a começar a parar o ciclo insano, vão aqui algumas dicas. Primeiro, pergunte a você mesmo: será que o meu cônjuge interpretou o que eu disse ou o que eu fiz como falta de amor ou falta de respeito? Segunda pergunta: será que a reação dele, que eu achei exagerada, não é porque eu estou pisando na mangueira de ar dele e ele está sufocado, sem amor e sem respeito? Semana que vem vamos voltar explicando melhor sobre o ciclo insano e como sair dele. Enquanto isso, pense em como está o seu relacionamento. Vocês entram sempre no ciclo e não conseguem sair? Difícil, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, muitos outros poderão ter acesso a esses vídeos também. Até semana que vem. Tchau! Tchau!